A vida como ela é, a verdade nua e crua deles comigo, né? Gente, cuidado com as perguntas, hein? É. Vão deixar a gente numa situação difícil. Uma saia justa, hein? É isso aí. Eu vou Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer para mim ou para eles. Mas eu tenho aqui uma pergunta que a Regina me fez. E ela me perguntou, porque a Regina não ia poder estar aqui hoje, e ela me perguntou se eu me arrependo de ter sido brava ou de ser brava com eles. Não, eu não me arrependo de ser brava. Eu me arrependo de não ter tido equilíbrio na minha braveza. Só isso. Mas não me arrependo de ser brava, não. Eu acho que eu fui o melhor que eles podiam ter de mim naquela época e ainda hoje. E é por isso que eu acho que não existe mãe perfeita, mas existe mãe que quer melhorar sempre. E eu com certeza quero ser sempre uma mãe melhor para eles. Então eu tô aqui buscando o meu equilíbrio nisso, entre a minha braveza e não me deixar levar pela permissividade. É isso. Tem alguma pergunta, Má? Não, é o pessoal dando oizinho pra gente. Por quê? Porque não tá carregando. Tá tudo bem, mãe. A vovó falou, eu que o diga. Eu que o diga que eu sou brava. Sim, eu sou brava. Eu vou aproveitar e fazer uma outra... E ler uma outra pergunta que me fizeram. Na realidade, a Cíntia é uma amiga muito querida, mas é uma amiga mais recente, e ela me perguntou assim: é verdade que você é brava? Porque não parece. Nossa. Essa risadona aí, né? Fala aí, gente. Quem conhece a gente, né? Sabe como é que é. Quem conhece sabe, sim, eu fui muito brava, eu sou brava ainda. E esse riso escancarado, às vezes as pessoas acham que eu não sou brava. Às vezes vira um bico esse sorriso. Eu falei que não precisa muito pra descobrir que eu tô brava, porque quando eu tô brava todo mundo sabe. Mas sim, é verdade. A Gi falou, é muito brava. Eu sou muito brava. Eu sou a tia mais brava, a prima mais brava, a amiga mais brava, a mãe muito brava. Mas é isso, gente. Dentro da minha braveza, eu tento encontrar um equilíbrio. E eu acho que tem dado certo, né, gente? Sim. Tem. Antes a gente tinha que, assim, quando a gente ia falar, quando a gente tinha que ver o melhor momento, aí tinha que esperar ela estar de bom humor pra gente pedir alguma coisa ou falar alguma coisa que a gente sabia que ela não ia gostar. Hoje não, a gente já consegue falar abertamente. Às vezes ela ainda, né, demonstra aquele bico, mas já tá bem melhor. A gente não precisa esperar assim a semana inteira pra ver o melhor momento. Isso é verdade. É que na realidade a gente... Eu acho que eu amadureci esses 3 anos, eu amadureci como, não só como mãe, mas como ser humano, entendendo que elas têm necessidades que são muito diferentes da minha. Lógico, obviamente eu sei que são, porque eu também já fui adolescente, já fui pré-adolescente, mas eu acho que no fundo a gente acaba confundindo um pouco e acaba fazendo dos nossos filhos uma extensão nossa. Eu fiz isso, minha mãe fez isso, eu vejo muita mãe fazendo isso, e é esse o equilíbrio que eu procuro hoje ter com eles. É isso. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Lilizoca, quais seus arrependimentos na sua relação com eles? Quem que perguntou isso? Acho que foi a tia Noeli. Não. Eu me arrependo dos nãos que eu falei sem pensar. Não vai fazer, não vou deixar. Eu gostaria de... Hoje, eu já respiro para falar um não para eles.
E o mais importante é descobrir se eu estou falando não porque é o melhor para eles ou eu estou falando não porque é melhor para mim. Hoje eu procuro muito mais falar um não porque é o melhor para eles, coisa que eu fazia antes era que era melhor para mim. É melhor que eu não sofra, é melhor que... Eu não consigo falar assim, vocês duas conversando. Só a gente tá parecendo, a Marina tá com a cabeçona pra fora. Ah, Ela é muito engraçada. Tá vendo? Elas estão brigando aqui porque ela não tava aparecendo. Então, assim, eu acho, o que eu me arrependo é de ter falado não muitas vezes sem pensar. Esse é um arrependimento meu. Eu acho que hoje eu respiro para falar um não e respiro para dar os meus berros, porque eu mudei, lógico, todo mundo muda, mas Vai chorar? não vou chorar. Choro, Vai não. chorar, vai chorar. Hoje eu respiro para falar com eles. Eu aprendi a respirar, é isso. Mais alguma pergunta ali? Tia, você acha que você é mais boazinha contido que era com as meninas? Nossa, Sim, com a gente certeza! responde. Sim! Sem Eu acho, sombra de quem que dúvidas. perguntou isso? A Gabi. Gá, eu acho que o Thiago é assim, eu era mais nova, muito mais exigente. E quando o Thiago nasceu, eram 10 anos, eu era 10 anos mais velha, eu tinha as meninas que me ajudavam no final das contas. E eu acho que a gente tá mais madura, é mais maleável. É isso, eu acho assim que ele encontrou outra mãe. E acho também que hoje, nesses 3 anos, as meninas têm outra mãe. Eu acho. O que vocês acham? Concordo. É verdade. Concordo. Teve uma vez que eu ia pro Rio de Janeiro com o Fê, né? Só que aí eu não contei pra minha mãe, porque eu falei, ela vai surtar, porque eu ia sexta-feira à noite, passar a madrugada de ônibus, chegar lá de manhã e depois no domingo eu também ia voltar e ia direto trabalhar. Que eu deixei pra contar assim, uma semana antes da viagem comprada. E aí quando eu falei, ela falou, tá bom. Daí eu pensei, acho que ela não ouviu direito, né? Mas eu não falei nada. Aí eu fui contando por partes. Ela falou, tá bom, e não perguntou mais nada. Eu falei, nossa, mudança. É que na realidade eu sempre tive muito medo de perder os meus filhos. Eu acho que todo pai, toda mãe tem. Mas eu acho que isso era uma coisa exagerada minha. Era um medo insuportável, era um medo acima da média. E eu tive que aprender a lidar com isso quando a Bruna foi fazer faculdade fora e depois ela foi ficar 1 ano fora. Então eu tive que aprender a lidar com esse medo meu e no fim os dois ganharam, né? Apesar de ter partido por conta da distância da Bruna. De nada, gente. Me agradeço. Então, por conta disso, eu acho que eles acabaram ganhando, sim, uma mãe mais... Não mais maleável, mas menos medrosa. Eu ainda sinto medo, lógico, todo mundo sente. Mas nada do que eu fizer pode evitar qualquer coisa que tenha que acontecer com eles. Então, é uma coisa que saía do meu controle e eu queria controlar. Era uma coisa que eu queria vigiar sem ter como vigiar. Não vigiar eles, mas vigiar o mundo. E isso é uma coisa que eu não tenho controle. E hoje eu tenho plena consciência disso, que isso foi um trabalho muito, muito importante que eu fiz comigo mesma. E eles acabaram ganhando. Então, quando a Bruna foi viajar para o Rio pela primeira vez, e foi num feriado, e eu sabia que ela ia de Uber, eu rezei muito, entreguei para Deus e pensei que todo mundo vai, todo mundo volta. E se um dia ela não voltar, eles não voltarem, era porque era assim que tinha que ser. Então, eu tentar controlar isso ou sofrer com isso o tempo todo não fazia bem para mim, não fazia bem para eles. Então, isso me libertou e acabou libertando eles.
Tem mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto não. Tá, Aqui, ó. Você acha que hoje se coloca mais no lugar deles? Quem perguntou isso? Tia Dedé. Me coloco mais no lugar deles no sentido de... Não é que eu me coloco mais no lugar deles. Eu penso se é uma... Se a minha... O meu não, o meu sim é para meu benefício ou para benefício deles. Hoje eu penso muito mais no benefício deles do que no meu. Embora antes eu não imaginava que eu estava pensando no meu benefício, né, gente? Isso é muito tempo trabalhando umas coisinhas, tá? Então eu acho que toda mãe acha que tá fazendo o melhor, é óbvio. E por isso que eu falo, eu não me arrependo de ter sido brava. Porque eles tiveram o melhor que eu tinha para dar naquele momento. Só que um dia eu achei que eles podiam ter algo melhor para eles, para a vida deles. Porque tem coisas que eles vão levar para a vida. Decisões minhas, palavras minhas, eles vão levar para a vida deles. Então, por isso a minha mudança. Eu vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, ela sempre fala assim... Ai, sai correndo, vamos pro carro correndo, então, não passa ali que é perigoso. Então eu, por exemplo, sempre tive muito medo de passar em alguns lugares. Então, quando eu tinha que ir sozinha, eu ficava com medo. E daí ela trabalhou isso nela e eu vi, todo mundo passa e vamos passar também. Eu não vou ficar evitando. Assim, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Não vou deixar de fazer por causa disso, que era o que a gente acabava fazendo. Sim. Na realidade, a gente faz o que tem que fazer. Lógico que você vai se precaver, vai evitar fazer coisas que você não tem necessidade de fazer naquele momento se é perigoso. Mas tem coisa que não dá pra fugir. E mesmo quando não dava pra fugir, eu não queria que elas fossem, eu não queria que eles fizessem. Então, é esse o equilíbrio que eu procuro hoje. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Só fizeram pergunta pra mim, vocês e aqui no meu papelzinho, assim não vale. Pode continuar assim. Continue. Uma amiga me perguntou, é uma amiga minha de adolescência, e ela sabe... Alguém falou uma aqui, ó. Acredito que esse medo seja consequência da questão de segurança pública que acontece no nosso país. Aqui é igual. Francis. Sim, com certeza, né? A gente não... A segurança para todo mundo é ruim para todo mundo, mas a gente não, às vezes, não que eu criasse num casulo, não é isso, mas às vezes eu queria evitar algumas coisas que não tinha como evitar, elas tinham que passar, e pegar um lugar à noite, voltar da faculdade à noite, então eu preferia que perdesse uma aula e voltasse mais cedo. E eu vi que não tinha como fazer isso, 5 anos de faculdade. Então eu tive que aprender a lidar com essas coisas. Na realidade, eu tive que aprender a lidar com os meus medos, porque eram mais medos meus do que deles. E os meus medos acabavam influenciando na vida deles. Então, assim, trabalhar isso em mim influencia na vida deles. E isso é muito legal. Eu vejo que às vezes... A Marina é meio como eu, mesmo com relação aos irmãos, com relação à segurança e tudo mais. E aí eu brinco com ela, ei, hipervigilante, eu larguei o meu e você adotou. Então a gente brinca, é uma coisa que eu sei que ela também vai ter que trabalhar. Então ela vendo que eu consigo trabalhar isso, vai ser muito mais fácil para ela trabalhar, porque já está na consciência dela isso, né? Já é uma coisa que já veio para a consciência dela. Então, aqui eu vou responder uma. Essa é uma amiga minha, de Ourinhos, é uma amiga adolescente que participou, que conheceu as crianças. E ela me perguntou, mas se você sempre se deu bem com eles, por que você sentiu necessidade de mudança? É isso, né? Eu já acabei de falar por conta disso, porque a gente acaba passando algumas coisas para os nossos filhos, e eles acabam crescendo com alguns medos nossos, com alguns comportamentos nossos, e eles estão aí para
para viver a vida deles, na realidade. Não tem que ser uma extensão nossa, né? Eles têm que trilhar o caminhozinho deles. Agora, isso não significa... Tem uma pergunta ali, filha? Não. Isso não significa que eu não possa falar, não vai fazer. Para os 3, mesmo com 26 anos e 24 e 14, eu ainda falo, não vai fazer. E porque eu acho que a minha função é tomar conta deles enquanto eles estão aqui comigo. E se eu vejo que tem necessidade de intervir, hoje eu intervenho, mas lógico, não como eu fazia antes. Uma coisa mais equilibradamente. Porque antes era, você não vai fazer, pronto e acabou. Mas por quê? É porque eu tô mandando, entendeu? Não tinha conversa, era eu estou mandando e vocês não vão fazer. Então hoje é mais relax por conta disso. Fala aí. Vocês se salvaram, né? Sim. Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque só eu entrei nessa berlinda. Que bom. Essa é boa. Esses também eram medos do seu marido? Cláudia. Claudinha. Não, o Cícero sempre foi muito relax. Ele sempre achou que era muito exagerada a minha preocupação e os meus nãos. Mas ele sempre me apoiou, né? A gente sempre teve uma parceria muito boa, mas era muito mais, era mais um medo meu do que dele. Não, ele se preocupava, mas não, ele deitava e dormia. Eu não deitava e dormia, eu passava a noite ligando para saber se eles estavam bem. E de verdade, né? Literalmente. Então, assim, eu precisava que eles me ligassem quando eles chegassem na balada, quando eles estivessem no meio da balada, quando eles saíssem da balada e quando eles chegavam em casa. Era como se eu pudesse evitar que naquele meio tempo nada aconteceria de errado. Então, de verdade, hoje eu deito e durmo. Eu só peço para elas que elas me mandem recado quando elas chegarem ou quando elas estiverem saindo, porque eu durmo, mas às vezes eu acordo e pego o celular. Então, eu preciso ter uma mensagem lá. Eu ainda preciso ter uma mensagem lá, mas eu me permito dormir, coisa que eu não fazia antes. E aí eu vejo a mensagem e volto a dormir tranquilamente. Então, é isso. É isso mesmo, e se não tem uma mensagem, tipo, a minha mãe já acorda de noite e fala assim, meu Deus, não tem uma mensagem delas. É tipo assim. Deixa eu ter uma da Mari, assim, Bruna e Marina, como vocês vão ser quando forem mães? Vão levar o que da Supermãe de vocês? Achei que a Bru pode responder, que ela tá mais próxima de ser mãe do que Amiga, eu. você podia perguntar no pessoal. Como assim? Foi a Mari que perguntou. Que eu vou levar da minha mãe, com certeza eu me espelho nela, essa coisa maternal. O que eu gosto muito a gente é muito unido, então isso eu vou levar, assim, a gente tem que ter um momento em família. Então o nosso jantar, que é quando tá todo mundo junto, um espera o outro, Vai assim. chorar. Não. Ela falou isso, mas o olhinho dela já tá cheio de lágrimas. Um espera o outro, então acho que esse momento família é muito importante. A gente conversa do dia, todo mundo se preocupa. Minha mãe é muito presente, minha mãe e meu pai, eles são muito presentes na minha vida. Eu quero ser assim também. Que mais? Me ajuda, Marina, me ajuda aí. Eu não sei não, mas eu acho que eu vou ser um pouco super protetora também, que nem minha mãe. Eu espero ser um pouco menos que ela, mas acho que eu vou ser mais esse estilo que nem o dela. Eu acho que eu Mas eu vou te ensinar, filha. Pode deixar. Eu acho que eu vou ser brava também, porque eu já sou brava. Nossa, mas a Bruna é muito brava. A Bruna Só que assim, eu acho que eu vou dar limite de um outro jeito. Como ela faz com o Thiago hoje. Então, acho que em vez de... A gente apanhou algumas vezes quando a gente era menor. Eu não pretendo bater nos meus filhos.
assim, uma comunicação não violenta que ela usa, é bem legal. Eu vou tentar pegar essa parte quando eu estiver brava. É que na realidade a comunicação não violenta não tem a ver com bater, né? As palavras que você fala. Porque às vezes eu não precisava bater neles para eles saberem que eu estava brava e me comunicar violentamente com eles. A forma de me colocar ou as palavras que eu usava era violenta, né? Não é que é violenta, gente, é o nome que foi dado para esse tipo de comunicação, que é uma comunicação compassiva, é uma comunicação mais empática que você deve ter com as pessoas e principalmente, né, eu fico assim, a gente com os nossos filhos, obviamente. Então, esse tipo de comunicação, para mim era sempre assim, não, eu tô mandando, pronto e acabou. Então, isso não é mais assim com o Thiago, não é mais assim com elas e não é por conta da idade delas, porque até 3 anos atrás elas ouviam as mesmas coisas. É por conta de eu entender mesmo a real necessidade de você, da importância da comunicação empática, da comunicação compassiva, de você poder lidar com as suas emoções de uma outra forma. É isso. Deixa eu ver que passou algum. Ops, foi uma galera. Parece mais animado. Eu tô com a minha cabeçona aqui. Aqui, ó. As filhas sentiam que essa superproteção era uma forma de controle e como as meninas se sentiam. Minha filha, acho que é Bia, de 21 anos, está pedindo para perguntar. Boa Que legal. pergunta. Ai. Se sentiu o quê, filha? Essa pergunta é pra mim ou pra elas? Deixa eu... Quem que tá perguntando? Francis, As filhas sentiam que essa superproteção era uma forma de controle e como as meninas se sentiam. Acho que é pras duas, Pra né? vocês. Como vocês se sentiam? Como a gente se sentiu. Depende do momento, né? Às Quando a vezes- gente queria ir num lugar e não conseguia, a gente ficava bem triste. na verdade, agora a gente entende que era super proteção. Antes a gente achava que ela era chata. Porque ela só falava não. Então, agora a gente entende o lado dela. A gente não sabia que ela era assim, que ela tinha essa necessidade de ter controle pra proteger a gente. Hoje a gente entende. Na época a gente ficava... Nossa, a gente brigava muito. Bastante. Eu sempre bati de frente com a minha mãe. Agora estamos melhores, né, mãe? Mas na época... Não, melhores de bater de frente, de né? bater De de bater de frente, frente. isso. Porque a Bruna, se tivesse chá de boneca, ela queria Batizado ir. de Batizado de boneca, ela queria ir. Então, muitas coisas eu não deixei por controle e para super proteger. Então, assim, para ela não fazia sentido, para mim fazia. E então ela sempre bateu muito de frente, né? Ela nunca conseguiu. A Marina, ela aceitava mais. A Bruna não. A Bruna batia de frente, ela queria contestar. Mas como eu era mãe, e como mãe eu usava o meu poder de mãe, não tinha contestação. Então a gente batia de frente, ela ficava de bico, pronto e acabou. Hoje, ainda hoje, quando a gente discorda de alguma coisa, o que eu mostro, que faz parte da comunicação não violenta, é você demonstrar a sua necessidade de estar falando aquilo. Por que é que você está dizendo aquele não? É mostrar por que é importante para mim falar aquele não. E deixar que ela fale porque é importante falar aquilo que ela precisa falar. E nas duas formas das duas se colocarem, a gente encontrar um equilíbrio para que seja bom para ela e seja bom para mim. É isso. É isso. Respondeu? Tem mais alguma ali? E o que é comunicação compassiva? Compassiva é no sentido de você ter compaixão pelo outro. Ou seja, é você olhar para o outro entendendo que ali tem um ser humano que tem tantas necessidades como você.
Então, o que é importante para ele e o que é importante para você? Isso é você olhar com um olhar empático para o outro e entender que o outro também tem sentimento, tem uma razão, tem uma necessidade. Então, você aprender a respeitar aquilo e ele respeitar a sua e tentar entrar num ponto comum, num ponto de equilíbrio. É isso. Gente, acho que é isso, né? Acho que tá bom. Eu prometi essa live a semana passada que eu queria ter feito no domingo, Dia das Mães, mas acabou não dando. Então, a gente resolveu fazer atrasadinha, mas eu acho que é isso. Eu acho que mostrou um pouquinho aí do que a gente trabalha aqui em casa. Aqui, ó. Olha só, o Thiago vai querer escolher uma futura esposa com o mesmo jeito da mãe dele? Quem que perguntou isso? Olha, quem Cláudia. perguntou isso? Cláudia Toledossi, não sei se A Claudinha. Não sei, pode ser. Aí o Pedro falou assim, o Pompeu não falou nada. Faça uma pergunta pra ele, Pedrinho, agora pra gente encerrar essa live. Meninos, façam uma pergunta pro amigo de vocês. Eu acho que tem grande chance dele. Mandaram assim, ó, não está bom ainda. Não está bom o quê? Acho que quer que continue a live, né? Acho que não tá. Quem que falou isso? sou os dois. Então me faz uma pergunta, prima. Quer fazer uma pergunta? Dave, responde. O quê? Você vai Da querer futura arrumar uma esposa? Pode ser. Uma cremosa igual a sua mãe. Ele fica bravo porque eu sempre falo, vai arrumar uma cremosa. Ele fica bravo. Mas eu acho que tem grande chance, sim, né? Porque você acaba seguindo um padrão de comportamento. É muito comum acontecer isso. Mas eu acho que assim, com tudo isso que eu trouxe, a consciência e mostro para eles, assim, não é fácil eu colocar expor tudo isso para eles. Os meus medos, as minhas inseguranças, dizer que eu sou brava e que eu não devia ter sido. Eu acho que é difícil expor, mas é importante para eles. Porque coisas que eu levei 50 anos para trazer a consciência, eles estão com 26, 14, então é coisa que eles vão poder 24. A cara da Marina, gente, é isso que acontece. Quando a minha mãe dá um beijinho na gente, eu falo alguma coisa da gente, a Marina já olha com uma cara de cachorrinho assim. E ela com 24. Então, Ao vivo, hein, galera? Ao vivo. sabe que vai aparecer que é filha do meio. Não é, não. Então, é bom para eles, apesar de às vezes ser difícil para mim, porque você fica exposta como mãe, mas é importante para eles trazerem algumas coisas para consciência deles, para eles trabalharem hoje e não daqui 30 anos. Sou super protetora também, me questiono muito por isso. Quero fazer de uma forma que não atrapalhe a Júlia em suas decisões. Ana Quem é? Lúcia. A Aninha, você já tá na minha lista, né? Então, na lista você vai ver bastante coisa. Você já tá vendo, né, que a gente tá conversando um pouco sobre inteligência emocional, um pouco de comunicação não violenta. Aliás, quem tiver aí e quiser participar da minha lista de transmissão, eu mando conteúdo para mães. Eu vou passar o meu celular. Se você não puder, anota e me manda uma mensagem. Eu quero entrar para a lista, que aí você começa a receber os meus conteúdos. Você precisa salvar o número nos seus contatos e aí você já começa a receber as mensagens com os conteúdos. Então, o telefone é 11 99907 0088. Tem uma pergunta. Não, ela não respondeu. O que é? Da Ana Lúcia. Não, ela fez uma constatação, não me fez uma pergunta. Foi mal aí, gente. Né, Ana? Ela disse que ela quer tentar fazer da forma certa.
Então, eu acho que muita dica do que eu vou dar pra você vai ser importante pra você tentar equilibrar, porque na realidade não é que a gente vai deixar de ser brava, a gente vai deixar de berrar, vai deixar de ficar estressada, não é isso. Mas é uma coisa equilibrada, não é o equilíbrio porque eu sou desequilibrada, não é isso. É encontrar um equilíbrio do que é o excesso e do que é a falta. É isso que eu digo, equilíbrio, equilibrar o excesso e a falta de. Ó, como colocar limites sem ser um enfrentamento? Então, eu acho que colocar o limite, o que eu acredito hoje, que o colocar limite, a melhor forma hoje para se colocar limite é dentro da comunicação não violenta. É você mostrar a necessidade que você tem daquilo que você está dando de limite e tentar entender o porquê que aquela criança ou adolescente ou mesmo adulto, porque adulto também precisa de limite, adulto também faz birra que nem criança. Então eu acho que é você conseguir colocar o que você precisa e o porquê do outro tá fazendo aquilo. Então, por que você precisa de um limite para aquilo? E eu acho que hoje a melhor forma é você usar a inteligência emocional e a comunicação não violenta. Eu acho que tem dado bastante resultado aqui. O que vocês acham? Concordo. O Thiago só concorda. Um dia ele falou assim pra mim, sabe de uma coisa? Eu comecei a fazer umas perguntas pra ele e falei assim, a senhora tá me irritando. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim... Revelação. Revelação. Porque ele falou assim, a senhora fica com essa vozinha fazendo essas perguntas pra mim? Gente, não dá pra falar sobre comunicação não violenta berrando. Então, óbvio que você vai mudar o seu tom de voz. E quando ele me falou aquilo... Eu estava pedindo para ele fazer alguma coisa e ele não queria, e aí ele falou que eu estava irritando com aquela vozinha. Aí eu falei assim, Thiago, cala sua boca e vai fazer isso agora, porque era assim que eu falava. E aí ele olhou e falou assim, a senhora pode continuar falando comigo daquele jeito? Então, lógico, no começo causa estranheza você mudar o jeito de se colocar, porque é uma forma nova de se colocar. Então, causa estranheza para as pessoas. Mas quando você coloca como você é e como você era e o equilíbrio que você está tentando encontrar nessas partes, faz muita diferença. Então ele achou melhor que eu continuasse falando do jeito que eu tava falando com aquela vozinha. Tem pergunta? Gostaria que os três falassem já passaram por bullying. Se sim, como a família lidou com essa questão? Bullying? Quem que perguntou? Ah, tia Rosângela. Eu não lembro de ter passado por bullying. A minha monocelha foi depois que eu já era grande, que me zoaram, então... Não lembro. Tiago, você já sofreu bullying na escola, filho? Não. Alguma vez alguém fez brincadeira desagradável, Não. piadinha Não. desagradável? Não? Não, também. Não. Eu nunca tive problema de bullying com eles, eles nunca me trouxeram, isso foi uma coisa que eu sempre perguntei para eles e sempre ensinei que para que se falo isso até hoje pro Thiago, que se uma criança tá exposta, tá sendo colocada de lado, tá sendo exposta, para que eles ajudem, né, essa criança, para que eles não abandonem essa criança, né? E eu acho que isso sempre elas fizeram muito bem, porque elas tinham as duas tiveram amigos que passaram por esse processo e eles sempre encontraram apoio nelas, porque elas tiveram, depois de anos, um agradecimento por isso.
tipo dizendo, você não me deixou, você sempre estava do meu lado, você me protegeu, você me apoiava, porque isso é muito importante, né? Mas eles nunca passaram, não. Mais alguma pergunta aí? O Pompeu joga muito videogame? Quem perguntou? Pedrinho. Ah, Pedrinho, você sabe, né? Ele vai responder pra você. Eu acho que não. Ah, Tem dia que eu nem jogo. Mas porque você não quer ou você tem algum limite? Porque ou... eu não quero. A mamãe deixa eu jogar 1 hora e às vezes eu nem jogo. então tem limite. Tem. Mas eu não jogo tanto, assim. Ele tem limite pra jogar, os meninos sabem, né? Porque às vezes ele tem que sair do jogo e eles ainda estão jogando. Ele tem limite. Eu acho que ele joga mais de final de semana, porque durante a semana eu só deixo 1 hora. Quando ele tem prova, ele não pode jogar. E de final de semana eu acho que ele joga um bocadinho, sim. Mas aí eu libero e às vezes a gente tem que fazer uma vista grossa, mas eu sei que eu tô fazendo vista grossa e tô sempre por perto. Acha que dar razão dentro do limite da criança adulta? Acho que foi a tia Dedé, não entendi, tia. Não foi uma pergunta. Acho que dar a razão dentro do limite da criança adulta? Tia, não entendi. Acho que dar a razão dentro. Não entendi. É uma pergunta, Dé? Acho que dar limite dentro Foi da uma razão. afirmação. Acho que dar razão dentro do limite da criança. Acho que dar a razão dentro do limite da criança adulta. Tá escrito isso. Foi uma afirmação. É que faz tempo que a Sara falou, né? Então. Ixi, passou. Perdemos que a Sara falou. Foi um time ruim. Gente, é isso. Pra pergunta da Rosângela. Pra pergunta da Rosa. Do enfrentamento. Não, do enfrentamento. Do limite do enfrentamento. Como colocar limite sem ser um enfrentamento? Vamos pular essa parte. Aqui. Li, muito legal sua mensagem. Não tem receita de bolo, mas o melhor caminho é o diálogo. Eles aprendem com exemplos. Se o respeitarmos, vão nos respeitar. Quando começar a cobrar sobre organização, eles sempre, desde pequenos, entenderam ou tiveram uma mudança agora? Quem que perguntou? Quem perguntou? Deixa eu ver. Rosângela. Rô, em casa, assim, eu tenho bastante problema. Eu tenho bastante. Bom, eu tenho bastante problema com termos de organização. Por quê? A Bruna é muito desorganizada. Muito Não mesmo. pode mostrar meu quarto agora. Não poderíamos mostrar o quarto dela. É muito desorganizada e o Thiago eu tenho que estar constantemente pedindo para ele fazer as coisas. A Marina já é mais organizada, mas eu acho o seguinte, a organização também eu acho que vem muito da gente. E o quanto cobrar dessa organização pode também afetar o relacionamento, porque quando eu acho assim, o que eu faço, a Bruna é adulta, eu fecho a porta do quarto dela e se ela não arrumar o quarto em uma semana, é lógico que eu vou surtar. Arrumar o quarto que eu digo é organizar as roupas, porque às vezes ela levanta muito cedo, ela volta muito tarde, ela trabalha muito e às vezes ela não tem esse tempo de estar guardando as coisas. Então, Mas agora de final de semana eu tento arrumar. de final de semana ela arruma. Mas às vezes
esse excesso. Eu sou uma pessoa muito organizada e eu sempre, isso vem da minha mãe, eu sempre fui muito chata com organização. E quando nós perdemos a Wanda, que era o meu braço direito dentro de casa, foi muito difícil lidar com isso, porque desde que ela faleceu eu fiquei com a casa para mim, por minha conta, e só que a Bruna estava na faculdade e eu pensei, ou eu vou me matar com a Bruna de tanto brigar no final de semana, ou eu vou aproveitar a minha filha o final de semana que ela tá em casa. Então, foi isso que eu fiz. Eu aproveitava a minha filha que estava em casa no final de semana. Eu acho que a gente, não é que a gente tem que deixar de falar, a gente tem que tentar um meio termo. Mas eu acho que ela perguntou, tipo, quando pode começar a falar de organização, né? Tipo, desde criança e tal. Eu gostava quando a senhora falava assim, explorava a gente, né? Tipo, eu vou dar R$1 pra você. Sabia que ela ia falar disso. É uma forma muito legal essa, quando é criança. Pra organizar o seu quarto, ou, tipo, só arrumar a sua cama, ou, tipo, guardar seus brinquedos. Os nossos pais falavam assim, vou dar uma mesada pra você, que era, tipo, R$1 por dia se você organizar seu quarto, entendeu? Eram tarefas básicas que a gente tinha que fazer em casa, então por dia a gente ganhava R$1, no final do mês R$30, que era a nossa mesada, e a gente só ia conseguir se a gente fizesse aquela tarefa, senão a gente perdia aquele dia. Então arrumar a cama, Eu tenho arrumar aquele baú. Eu tenho um papel até hoje de um mês que em vez delas ganharem R$30, elas ganharam, sei lá, 17 e a outra 27, porque uma era mais organizada que a outra. Mas eu acho que falar sobre organização é importante, porque, lógico, os nossos filhos precisam de um direcionamento e ele não vem sozinho. Nem sempre a organização vem dele sozinho. Às vezes você precisa direcionar. Mas isso não pode virar uma tortura na vida da família, que era o que acontecia aqui em casa quando a Wanda faleceu. Porque eu queria tudo em ordem, só que eu tinha 2 meninas já adolescente para moça e que não me ajudavam, que não faziam, só iam para a escola. Então isso começou a virar uma tortura. E eu resolvi, então, naquele momento, tomar uma outra postura e parar de pegar no pé delas. Gente, mas teve um dia que eu cheguei, minhas coisas estavam num saco preto, ela falou que ela ia jogar fora. Mas ela já tinha dado o aviso de, tipo, se você não arrumar o quarto, eu vou jogar tudo fora. E aí ela não arrumou. E aí foi o que aconteceu. Não que ela jogou fora, né? Ela tava chegou, tudo pra jogar fora. Mas tinha 2 sacos de lixo de 60 litros no quarto dela. Porque tudo que não estava no lugar devido, eu enfiei dentro do saco. Então eu misturei roupa, sapato, secador, de tudo que tinha lá. Inclusive a roupa do namorado. Inclusive as roupas do noivo que estavam lá. Gente, mas ela ficou tão brava, porque às vezes é necessário você dar uma desequilibrada para ver se volta para equilíbrio. É isso, mas isso faz já um tempo, não foi agora, mas às vezes é preciso. Foi antes. Deixa eu ver. Tia Dedé, também acho que a organização vem muito do nosso exemplo. Não consigo ser esse exemplo. Desabafo. Vamos, tia. E olha, só pra falar que nós nascemos da mesma mãe. Essa é a minha irmã. Eu fui muito organizada por conta da minha mãe. E ela é desorganizada, de certo, por conta do excesso da organização da minha mãe. Então é isso que eu falo, a gente sempre vai ser exemplo, ou exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. Assim, o que te incomoda demais na sua mãe, você não vai fazer, né? Então você deixa de fazer aquilo que sua mãe faz em excesso. Então, como a organização da minha mãe mexe muito com ela, ela não consegue ser organizada o suficiente. Então é isso que ela fala, essa organização não vai ser exemplo para os filhos dela.
Ainda, né, Dé? Eu tô fazendo minhas mudanças, você com certeza vai encontrar o seu equilíbrio, irmã. Ó, aqui, ó. Sou organizada, meu marido também, mas a Júlia não é. Acho que peco nesse aspecto também, pois ela está acostumada a deixar fora do lugar e eu vou atrás guardando tudo. Isso é uma coisa que aqui em casa não rola. Uma coisa é muito importante, eu acho que é você dar a responsabilidade para o seu filho fazer aquilo e não você tá fazendo por ele, né? Porque senão vai ser difícil mesmo ela não ter o seu exemplo e ainda você fazer por ela. É sempre mais difícil você conseguir que ela conquiste essa organização, essa virtude, essa qualidade, sei lá. Gente, quase 1 hora de live. Nós vamos parar por aqui, que a minha filha já tá me cutucando aqui embaixo da mesa para mostrar que nós já temos mais de 30, quase 40 minutos de live. Eu amei fazer essa live com vocês. Ó, cuidado aqui porque tem que salvar ainda. Tá. Então, eu amei estar aqui com vocês, amei que vocês vieram, amei as perguntas. E não esqueçam de entrar para a lista se vocês quiserem algumas dicas sobre o que a gente conversou hoje aqui. E é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau, obrigada por vocês Sigam a terem gente nos aparecido. stories. Isso! Sempre tem ela fazendo algum mico.